Se você é editor de vídeo ou videomaker, tá vendo que seus trabalhos tá tecnicamente ficando a mesma coisa, você percebe que você não tá conseguindo criar algo de diferente para os seus clientes. Talvez a resposta para esse problema seja a edição criativa. Talvez você esteja se perguntando, ué, eu tô no canal da Brainstorm Academy? Sim, você está no canal da Brainstorm Academy, mas eu não estou nos estúdios da Brainstorm Academy. Eu estou aqui no meu estúdio pessoal. Pra quem não me conhece, eu sou o Jojo, e pra quem me conhece sabe que quando eu apareço aqui no canal da Brainstorm Academy é porque eu vou ensinar motion design. Porém, hoje vai ter algo de diferente. Talvez eu não vá conversar com você, motion designer. Hoje eu quero conversar com você, videomaker, e com você, editor de vídeo. Eu comecei o vídeo falando que a edição criativa pode resolver o seu problema de estar estagnado criativamente na sua edição, certo? E para isso, eu vou te ensinar técnicas de motion design que você vai aplicar na sua edição de forma bem fácil, que talvez você não saiba. E se você já sabe uma parte do processo do que eu vou ensinar, talvez você não saiba o resultado final que eu vou oferecer aqui. Então nesse vídeo eu vou ensinar aqui com o After Effects aberto 3 dicas para potencializar a sua edição criativa, beleza? Vão ser 3 efeitos, ou melhor, vão ser 3 junções de efeitos pra gente conseguir chegar num resultado que talvez você não esteja fazendo hoje e pode aí salvar um pouco do resultado final do seu trabalho. Bora trabalhar então. O primeiro efeito que eu vou ensinar é bem tranquilo de fazer, que é a gente recortar o sujeito principal da nossa cena e aí aplicar elementos ao fundo, seja elementos gráficos, textos ou até mesmo improvisar aí um chroma key, que às vezes funciona legal. Então para isso eu peguei esse vídeo que é uma youtuber fictícia que ela tá gravando pro canal dela e você percebe que tem um momento aí no começo do vídeo que ela faz esse 5 com a mão, ela aponta esse 5 e é nesse momento que a gente vai dar ênfase com uma edição mais criativa, beleza? Nesse momento que ela for fazer o número 5, a câmera vai se aproximar dela e o número 5 vai sair de trás, como se ela fosse dar 5 dicas de alguma coisa que acontece, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos começar recortando ela do nosso fundo. Seleciona a ferramenta aqui de Rotobrush, a gente vai pegar aqui o Rotobrush, vamos dar 2 cliques aqui na nossa imagem e aí eu vou selecionar ela aqui com a nossa ferramenta. Comecei selecionando aqui o rosto, vou selecionar outras partes aqui dela, vamos ver se vai pegar, até aqui agora pegou certinho, vou pegar aqui também a mesa, que eu acho que vai funcionar legal, vou pegar a xícara e vou pegar aqui também a nossa plantinha, porque o número vai passar por trás da nossa plantinha. Não vou me preocupar em fazer essa lateral esquerda aqui da plantinha, vou focar só em fazer essa aqui que o elemento vai passar em cima dela, então eu vou selecionar melhor aqui, né, para não ficar tão zoado. Vou selecionar, não preciso me preocupar em pegar tudo da planta, porque dá para perceber que tem aqui um elemento vazando, mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque daí no efeito do Rotobrush a gente faz uns ajustes que já vai ficar interessante. Aqui vazou um pouquinho da xícara, vou tentar selecionar aqui, ela ainda não tá funcionando legal, deixa eu tentar só... Aí, essa parte da xícara já tá boa, vamos tentar pegar esse vão aqui. Aí, legal. Aqui tá bom porque daí o elemento já fica aqui nesse fundo. E como que a gente faz para recortar? A gente pega a nossa agulha aqui da timeline e empurra lá pro final. E aí, automaticamente, a IA, né, do After já vai começar a fazer o recorte pra gente, como a gente consegue ver aqui, ó. Feito isso, a gente consegue ver aqui essa linha rosa em volta dela pra ver onde é que tá o recorte. O que que eu quero ver? Eu quero ver o momento onde o número vai entrar, que é mais ou menos aqui, até o momento que ela faz o 5 com a mão, e o número pode voltar aqui para dentro, né? Então, perfeito. É isso que a gente tem. Não preciso me preocupar tanto com as outras partes do recorte, porque não é isso que eu quero. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui em Freeze, e aí ele vai congelar pra gente todo o nosso recorte. E aí, dessa forma, a gente volta aqui pra nossa composição, e aí a gente já vê que ela tá recortada. Agora a gente vai mexer aqui diretamente nos efeitos do nosso Rotobrush para tentar deixar isso aqui, tanto na planta quanto nela, um pouco mais suave. Se a gente for aqui no nosso Feather e colocar o valor aqui de 25, por exemplo, ele já dá uma suavizada legal. A gente pode abaixar o contraste, de ao invés de 80%, a gente pode deixar em 50%, que daí aumenta bem mais o Feather, eu acho que já fica interessante. E aqui no Shift Edge, a gente pode usar menos 10. Se a gente usa menos 10, ele já entra um pouquinho. Pode colocar até um pouquinho mais, ó. Vamos tentar aqui menos 30. Vamos usar aqui o menos 30 aí. Já ficou um pouco mais interessante. Gostei mais dessa solução. Agora o que a gente faz? Pega a nossa camada recortada, duplica ela e na de baixo a gente tira o efeito do Rotobrush. E aí a gente tem isso aqui. É desse jeitinho que tem que ficar mesmo. Agora
gente vai criar um objeto nulo. Esse objeto nulo vai ser a nossa movimentação de câmera, que é muito mais fácil de fazer do que no Premiere, por exemplo, ou no DaVinci Resolve. Então a gente seleciona aqui os nossos dois vídeos, tanto o recortado quanto o que tem o fundo, e colocamos no nosso objeto nulo, e aqui a gente vai operar a nossa câmera. Então, o que eu vou fazer agora? No momento em que ela começar a fazer o 5 com a mão, que é isso aqui, eu vou vir aqui, abrir nossos parâmetros de escala e posição, marcar um keyframe, vir no momento aonde ela marca o 5 de vez, que é aqui no 2 segundos, e contar um pouquinho depois aqui, talvez uns 12 frames depois aqui, e aí agora eu vou fazer a movimentação. Primeiro eu vou dar um zoom, quero dar um zoom aqui de 130 e vou movimentar aqui a posição para cá. Então eu vou deixar ela aqui, porque daí o número 5 aparece aqui, beleza? Fiz essa movimentação. Agora a gente vai trabalhar nos keyframes, então pode dar um F9 se você quiser, abre o Speed Graph e aqui nos 2 segundos eu tenho que deixar a curva maior. Por quê? Você vai entender. Seleciona aqui as duas pontas de início, arrasta aqui para uns 90%, pega as pontas aqui do final e arrasta até a nossa curva ficar exatamente na agulha, que é o momento que ela faz o 5. Agora eu vou dar play para você ver como é que ficou. Ó, se liga. Ainda ficou um pouco atrasado, né? Então o que eu vou fazer? Vou pegar os meus keyframes finais e vou adiantando até o momento que a curva maior fica aqui no 5. Ainda não. Na verdade, ela fez muito mais rápido, né? Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar os dois e vou adiantar até eu ver que faz o encaixe. Gostei disso aqui. Eu poderia ensinar agora você construir um motion blur mais realista para essa movimentação, mas como não é o caso, isso aqui já vai poupar bastante do seu trabalho e conseguir criar uma parada bem legal, você vem aqui nos dois vídeos e liga o motion blur natural do After Effects aqui, tá vendo? Então você liga essa opção e aí você vai ver que a movimentação já tá com o motion blur aplicado ali, fechou? O que a gente vai colocar agora? A gente vai aplicar o elemento de texto que vai aparecer ali, vai sair de trás dela e vai entrar em cena. Então a gente vem aqui pro nosso final da movimentação. Eu vou criar aqui com a ferramenta de texto e vou colocar o número 5. Eu vou deixar ele aqui, ó, na Montserrat, nesse tamanho, e vou aumentar um pouquinho a escala dele para que ele fique mais ou menos com esse tamanho. E aí o anchor point dele eu vou deixar ele bem no centro aqui. Para ele ficar bem visível, eu vou colocar um stroke nele preto, pra ele dar até um contorno. Quem assiste o canal Aqueles Caras percebe que o texto que aparece no fundo deles é exatamente com esse efeito, porque daí o branco vai se destacar do fundo branco, que é o caso deles, né? Então aqui já tem um 5 bem visível. A gente pega o nosso número 5 e coloca aqui, ó, atrás do nosso recorte. Tá vendo que ele já tá atrás da nossa planta? Perfeito. Era exatamente isso que a gente queria. Eu posso até aumentar um pouquinho o tamanho dele aqui, ó, na escala. Vou vir aqui na rotação, deixar ele um pouquinho deitadinho, igual ela tá deitadinha aqui. E aí já fica uma imagem legal. Se trouxer pra baixo também aqui, ó, da xícara, a xícara tá recortada. Então fica um efeito interessante. Mas não é isso que eu quero. Eu quero ele um pouquinho aqui pra cima mesmo na nossa planta. Então a gente vai deixar o 5 aqui, bem destacado, e aí o 5 vai sair e vai aparecer em que momento? Ele vai aparecer neste momento aqui, que é o 2, talvez. A gente pode criar o keyframe, fazer a movimentação e depois melhorar a posição dele. Então vamos lá. Escala, posição. A gente pode até também usar o parâmetro de rotação. Marca os dois aqui no 2 segundos. Marcou os keyframes. Pega a nossa camada de número, parenteia ela no nulo, beleza? Que é importante para que ele também siga o movimento de câmera, né? E aí você volta alguns keyframes aqui, ó. Quando ela vai começar a fazer o número 5, pode ser aqui. E aí o que a gente vai fazer? Vamos diminuir um pouquinho o tamanho dele. Vamos girar ele um pouquinho pro lado contrário. E vamos esconder ele aqui atrás dela. Dá pra diminuir até mais, ó. Tá vendo que ele tá aparecendo um pouco? Eu vou até fazer ele sair um pouco mais daqui, ó, de baixo. Tá vendo? Tá vendo na diagonal? Aí ele vai fazer este movimento aqui. Fechou? Vai sair daqui. Só que, obviamente, ele tá fazendo um movimento muito truncado. Então vamos lá. Vamos colocar os Bezieres, F9, abre a nossa curva de velocidade. E aí eu vou fazer isto aqui. Vou colocar aqui a influência em 90 e vou trazer aqui, fazer uma curva mais assim. E aí, agora a gente vai fazer os ajustes do nosso keyframe. Então, deixa eu ver se esse movimento aqui tem que ser um pouco antes. Eu quero que neste momento aqui, o 5 já esteja em tela total. Então, ele vai ficar aqui. Deixa eu ver se aqui vai ficar bom.
ficou interessante, já ficou um movimento interessante. O que eu vou fazer aqui para ele ficar escondido, ó? A partir daqui eu quero que ele comece, então seleciono ele e faço a camada começar aqui. Ficou interessante? Você pode fazer também, ativar o motion blur dele para ficar com a mesma movimentação ali da câmera. E esse efeito ele é muito fácil, ele consegue chamar muito atenção exatamente para textos importantes, por exemplo, como a gente usou aqui de exemplo, ela queria falar de 5 tal coisas. Então o 5 acaba virando uma prioridade de atenção. Então você pode usar isso muito com texto, às vezes uma palavra-chave que precisa entrar no seu vídeo, seja para rede social, YouTube, evento, qualquer coisa, tal, a palavra entra, ganha um efeito, ganha uma profundidade, porque parece que tá ali no fundo dela, né? Isso fica muito legal, efeito fácil de fazer, pratique aí com qualquer vídeo que você tiver. Agora eu vou te mostrar como fazer um segundo efeito, que é o efeito GIF. O que eu conheço de editor de vídeo que sofre para fazer um bom efeito de GIF no Premiere, no DaVinci Resolve, no CapCut. O CapCut até tem um efeito lá que facilita esse processo, mas para quem tá no DaVinci Resolve, no Premiere, fazer um efeito de GIF às vezes pode ser complexo. Tem muita gente que vai printando ali certos momentos e depois só vai encaixando. Aqui no After Effects você faz isso muito rápido. Se liga aqui. A gente não precisa tirar print, não precisa ficar clipando, escolhendo momentos específicos. É bem simples. Botão direito na nossa timeline, New, Adjustment Layer, vem no Adjustment Layer e coloca o efeito Posterize Time. Colocou o efeito Posterize Time, aqui no valor dele que tá 24, você vai colocar 3,5. Toma, efeito aplicado, tá vendo? Isso aqui é muito legal para outros movimentos que às vezes podem ser um pouco mais de uma pan, que você faz uma voltinha assim, fica legal, ou para movimentos muito diferentes como é o caso dela. Você pode também, ao invés de testar o 3,5, você pode testar 4, por exemplo, que daí ele vai ficar com um pouco mais rápido, ó. Ficou até bom, gostei, achei que ficou um resultado interessante. Mas isso aqui é só o efeito de movimentação. Vamos aplicar algumas texturas para ficar com uma cara mais de GIF, como se fosse uma parada meio vintage, umas fotos de câmera analógica. Isso aqui é muito fácil de fazer, se liga. Aqui no meu projeto eu peguei uma imagem de papel, tá vendo? Eu vou até diminuir o tamanho dele aqui, ó, pra gente conseguir ver todos os detalhes que ele tem, tá vendo aqui, ó? É um papel, uma textura de como se fosse um papel. Aí eu vou aumentar ele um pouco, vou vir no meu parâmetro de posição, segura a tecla Alt, clica nesse reloginho que tem aqui pra gente abrir as expressões e a gente vai colocar aqui, ó, o Wiggle. O After até já vai te indicar qual que a gente tá fazendo aqui, ó. Dei o Enter aqui para escolher o Wiggle e a gente vai colocar o seguinte valor. A gente vai colocar 10,100. E aí, clico aqui fora e aí ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Se eu quiser aumentar um pouco mais, eu posso até fazer aqui no lugar de 100, vou colocar 150, que eu quero que ele sambe mais. Tá vendo? Bem doidão? Isso aqui que a gente quer mesmo. Porque agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o nosso molde dessa camada do papel e a gente vai colocar aqui em Screen. Colocamos em Screen, tá vendo que não tá rolando? Porque o Screen, ele enaltece as partes claras e o nosso papel é mais claro do que escuro. Então a gente vai colocar um efeito em cima da nossa camada, ó, de papel. Coloca o efeito Invert. Colocou o efeito Invert, ele já vai trocar e já vai ficar com uma texturinha bem interessante. Só que eu tô achando que tá muito visível, certo? Vou vir na minha transparência e vou colocar 50%. Coloquei 50%, já ficou legal. Ó, sem o papel, com o papel, sem o papel, com o papel. Eu quero ainda que essas ranhuras fiquem mais visíveis, então eu vou colocar mais um efeito no nosso papel. Vou colocar o efeito Curves, e aqui no Curves eu vou trabalhar aqui, ó, com as curvas para fazer com que as ranhuras fiquem mais visíveis aqui nas partes escuras, tá vendo? Então, ó, com papel, sem papel. Com papel, sem papel. Então, agora com esses efeitos aplicados, ele vai ficar dessa forma. Mas, Joe, tá muito esquisito esse movimento. O negócio tá igual um maluco. Beleza? O que a gente faz? Então, pega a nossa camada de papel e coloca ela embaixo do Adjustment Layer. E aí, ó, toma. O efeito tranquilinho de fazer, como se fosse imagem de foto. Agora, pra gente melhorar isso aqui, a gente pode até tratar um pouco essa imagem, ó. Pra quem manja aí de tratamento de cor, abre o Numetric Color aqui. A gente pode vir, sei lá, aqui nas curvas das imagens e tentar tirar um pouco dos pretos, né, ó. A gente tira um pouco do preto para ficar uma parada mais sem muito preto aqui. A gente vai puxando, ó, o branco para cá para ele ficar mais assim. Aí a gente pode vir, sei lá, na saturação e botar um pouco mais de saturação. Se eu botar 150, gostei, ficou legal. Sei lá, a gente pode vir no criativo aqui, ó, pegar o Fade Film e botar 50. E aí ele vai ficar desse jeito. Ficou até legal, viu? Deixa eu botar um 35 aqui. Gostei mais do nosso 35. E aí se a gente der play, ó,
Um efeito de GIF bem mais alinhado. Outro efeito que a gente pode colocar na nossa camada de ajuste para melhorar é o Noise. Então a gente pode vir aqui, ó, Noise, e coloca aqui, Noise HLS. Colocamos aqui no HLS, você pode vir aqui no valor de Hue, colocar 3. Você pode colocar no Lightness também, colocar 3, que aí, ó, ele já ficou com essa texturinha. Se liga. Ó, vou tirar o efeito de Noise. Tirei o efeito de Noise e coloquei o efeito de Noise. Aí ficou com cara de foto analógica. Fala aí. Se liga o efeito. Tô achando que o nosso efeito do papel tá muito forte. Cara, aí você vai controlando. Vou deixar ele aqui em 35, ó. E aí nós temos um efeito de GIF bem fácil de fazer direto no After Effects. Agora é só pegar essa composição, joga no Premiere, ou exporta isso aqui, joga no DaVinci Resolve. Fácil. Bem tranquilo de fazer. E antes de eu ir pro último conceito que eu vou ensinar pra você, se liga nessa dica de ouro que vai melhorar muito o seu fluxo de trabalho, se você trabalha com edição criativa ou com motion design. E eu tô falando aqui da Envato, tá? Um verdadeiro parque de diversões pra gente que trabalha com motion design, mas também pra você que vai, a partir desse vídeo, começar a trabalhar com edição criativa. Na Envato, você encontra texturas, imagens de altíssima qualidade, para caso você queira fazer qualquer tipo de efeito com colagem, ou até mesmo para fazer esses efeitos que eu acabei de ensinar. Essa textura de papel, por exemplo, que eu usei no efeito passado, eu peguei na Envato, e lá você também consegue pegar outros efeitos já animados. Para você que tem dificuldade com animação, lá você encontra banco de vídeo já com efeito de papel animado, de textura vintage, várias coisas que vão facilitar o seu processo. Além disso, tem efeito gráfico, template de animação, e para você que trabalha com edição, lá também tem vários LUTs e principalmente músicas e efeitos sonoros, tá? Porque edição criativa não é só visual. Então você tem que trabalhar muito bem os efeitos sonoros que você faz no seu vídeo. E o melhor de tudo é que com uma assinatura da Envato você consegue baixar tudo de forma ilimitada, beleza? Não tem limite de download. Tudo isso numa única assinatura. Ou seja, se você baixar alguma coisa que você testou, explorou e achou que não funcionou, é só ir lá baixar de novo sem medo nenhum de cumprir algum tipo de cota lá na plataforma. E olha só, você tem um único lugar onde você procura os seus assets para sua edição criativa, facilita muito o seu processo de trabalho, agiliza demais o seu workflow, porque você não tem que ficar dando Alt Tab, procurando em vários lugares, efeitos que muitas vezes nem tem qualidade, beleza? Na Envato é garantia de qualidade que você vai encontrar o melhor para o seu trabalho. E agora bora voltar pro After Effects. Agora pro nosso terceiro efeito, eu queria falar um pouquinho de composição. Não é porque você gravou ou recebeu uma imagem que tá gravada ali, seja esportiva, evento, entrevista, seja do que for, não é porque aquela imagem tá gravada daquela forma que você precisa manter a estética, a composição daquela imagem. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu peguei esse vídeo aqui, ó, do cara fazendo um arremesso numa cesta de basquete, e a gente pode criar uma composição visual para essa cena para não ser só uma imagem do cara fazendo um drible e fazendo a cesta. A gente consegue criar uma composição muito legal a partir disso daqui. Vocês vão ver o resultado, se liga. A primeira coisa que eu vou fazer é, vou pegar essa imagem e vou recortar. O que eu vou recortar? Vou colocar no nosso Rotobrush o nosso personagem fazendo o arremesso e a nossa tabela, beleza? Vou tentar ignorar o campo o máximo possível. Vou pegar aqui a minha agulha, vou colocar no começo, selecionar minha ferramenta de Rotobrush, vou selecionar aqui a minha imagem e vou começar aqui a selecionar. Vou selecionar primeiro aqui meu personagem bonitinho, tô selecionando aqui minha tabela, vou selecionar ela até as pernas aqui. É muito importante dizer que eu vi esse efeito que eu tô fazendo aqui, assistindo o jogo da NBA, eu vi que os caras fizeram uma parada incrível com uma cena super simples e eu vou tentar replicar ela neste exato momento. Então fiz aqui meu primeiro recorte, selecionei o nosso personagem principal e a tabela, fechou? O que eu vou fazer agora? Vou arrastar a minha agulha lá pro final e deixar ele recortar. Agora, recorte feito, clicamos em Freeze e agora ele vai fixar todo o nosso recorte. A gente volta para nossa composição e aí a gente já tem aqui nossa imagem recortada. Agora a gente pode cuidar um pouquinho dos nossos efeitos ali, igual a gente fez no primeiro truque, que a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trazer a máscara um pouco para dentro. Então vou vir aqui no Shift Edge e vou diminuindo até ver que tá um recorte mais interessante aqui, ó. Acho que aqui fica melhor, né? Temos aqui, se eu tentar abaixar um pouco o contraste, ele acaba voltando um pouco, mas acho que não é um problema não, porque a gente tá vendo uma imagem vertical, tá vendo bem de longe, tá vendo, ó? Então acho que aqui funciona legal e a gente já consegue fazer o efeito funcionar. Vamos pegar nosso vídeo, vamos duplicar ele, certo?
E na camada de vídeo de baixo, a gente tira o efeito do Roto Brush. E aí a gente vai ficar com isto aqui. Fechou? Beleza. O que a gente faz agora? Vamos criar um sólido, tá? Então você vem aqui, botão direito na timeline, new, sólido, qualquer cor, beleza? Qualquer tamanho, porque daí a gente vai fazer isto aqui, ó. Pegamos a nossa camada de sólido, colocamos entre o vídeo recortado e o vídeo não recortado. E aí agora a gente faz uma comp que você acha que vai ficar interessante, ó. Eu acho que isso aqui vai ficar legal, ó. Daqui pra cima, talvez, aqui, assim. Acho que a gente já consegue ver que tem uma nova composição sendo feita, tá vendo? A gente recortou, criou uma estilização, quase como se fosse uma colagem sem ser uma colagem. Tipo assim, só isso aqui já é uma parada interessante de opções que você pode diferenciar na sua composição. O que eu vou fazer agora pra fazer um efeito mais próximo do que eu vi? Eu vou trazer ele um pouco pra beirada aqui, ó, beirada da nossa tabela, né? Então, o vídeo começa aqui e ele termina aqui. Beleza. Agora eu vou animar esse quadrado. Então, eu vou começar fazendo com que ele seja assim, certo? Vou pegar aqui nosso parâmetro de escala, vou levar lá pro final e vou aumentar um pouquinho aqui a altura, porque eu quero ver mais dele aqui, né? Talvez fazendo a comemoração. Então, o nosso quadrado vai fazer esse movimento aqui. Olha que legal. E agora, a mágica da parada. A gente vai pegar o nosso último vídeo, então, a última camada de vídeo que tem embaixo, vir aqui na opção de Trackmate e puxar o caracolzinho do Trackmate pro nosso sólido. Puxamos pro nosso sólido, o efeito ficou assim. Olha que legal. Olha como a composição tá diferente, cara. Olha como uma gravação que foi feita tá manipulada de uma forma que fica bem interessante. A gente pode criar um sólido do tamanho da nossa composição inteira e colocar branco, por exemplo, aqui, ó. Dá um ok e puxa ele para baixo de tudo. Olha como é que fica a nossa composição. Olha que legal. Uma simples cena que a gente gravou, a gente já consegue criar uma parada nova. E usando esse conceito, você consegue chegar em vários outros conceitos de composição para fazer com que as suas cenas não fiquem mais do mesmo. Isso aqui é muito legal, vale a pena você experimentar em qualquer cena que você tiver aí. Viu como é fácil fazer esses efeitos e como eles já dão uma grande diferença na sua edição? Isso é só um pouco do que a edição criativa pode trazer para os seus vídeos. O que é legal de você fazer agora? Pega essas 3 dicas que eu te ensinei e tenta aplicar aí nas suas edições. Pega uma cena, tenta construir alguma coisa, faz alguns estilos de transição, alguns estilos de composição diferente. Eu garanto pra você que alguma dessas técnicas pode funcionar perfeitamente com o estilo de edição que você já tá fazendo hoje e você vai conseguir sempre criar coisas novas. E isso aqui que eu ensinei não chega nem perto do que a edição criativa proporciona pra você. Nesse vídeo eu te ensinei 3 coisas, mas na plataforma da Brainstorm Academy a gente tem o curso Edição Criativa na Prática. Lá, o Matheus ensina você, editor, você, videomaker, em mais de 90 aulas, vários efeitos de edição criativa. Lá ele te ensina do zero vários efeitos para você ficar expert na edição criativa e melhorar 100% do seu trabalho. Então assim, não perde a chance de potencializar o seu trabalho. Corre aí no link da descrição e vai lá aproveitar o curso Edição Criativa na Prática. Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa um comentário sobre qual técnica da edição criativa você quer aprender aqui no canal, que se o Matheus não vier ensinar pra você, eu apareço aqui pra ensinar, fechou? Inclusive aí na tela tem outro vídeo onde o Matheus ensina uma técnica excelente pra edição criativa. Corre lá, a gente se vê numa próxima. Até mais!